Vamos pensar numa cena que, olha, não é nada incomum, infelizmente. Imagina um ambiente assim, uma sala de aula super tensa. Uhum. O clássico cenário de panela de pressão, né? Exato. E aí, de repente, uma pessoa estudante explode. Levanta a voz, empurra uma carteira e simplesmente se recusa a seguir qualquer regra. E é aí que entra a equipe de mediação. Isso. Imediatamente quem medeia senta com essa pessoa, puxa aquele manual de resolução de conflitos super elogiado e segue todos os passos perfeitinhos para demonstrar empatia. Aham. Aí a pessoa mediadora pergunta bem calma: qual necessidade sua não foi atendida para gerar esse sentimento? E o que acontece? A pessoa estudante não se acalma. Muito pelo contrário, né? Ou ela se fecha completamente, ou fica ainda mais hostil. Tipo, a ferramenta perfeita, aplicada do jeito mais perfeito possível, falha miseravelmente. Falha feio. E a grande questão, o que a gente vai tentar responder hoje, é o porquê. É exatamente isso. Para quem acompanha as nossas análises, a imersão de hoje vai explorar justamente esse nó. Nossa, e como a gente vai desatar isso? Essa cena ilustra o ponto de partida ideal para a nossa análise detalhada de hoje. Com certeza. E qual é o material que está guiando a nossa investigação dessa vez? Hoje a gente está mergulhando no artigo do Universal à Regulação, quando a moral desconecta, que foi escrito pelo Henrique de Sabastos. Um texto denso, mas assim, muito revelador. Muito. O texto propõe uma transição profunda, sabe? Uma mudança na forma como a gente interpreta o comportamento humano mesmo. Que é basicamente abandonar aquelas abordagens super moralizantes, né? Exatamente. Aquelas que buscam encaixar os conflitos em caixinhas de certo ou errado ou de uma tal essência humana. A ideia é adotar uma visão regulatória. E isso significa, na prática, passar a ler um conflito não como uma falha de caráter ou, sei lá, uma falha de comunicação. Isso, mas sim como uma estratégia biológica. A estratégia que um organismo específico encontrou para lidar com um estresse agudo. É uma virada de chave gigantesca. E a nossa missão principal nessa exploração das fontes é justamente desconstruir essa ideia de que existe um manual universal para resolver problemas humanos. Aham, esse mito do manual que serve para todo mundo. Pois é. E o gancho que amarra tudo isso, que eu achei fascinante, é uma descoberta da neurociência contemporânea chamada cérebro preditivo. Nossa, sim. Esse conceito vira de cabeça para baixo tudo que o senso comum dita sobre como a empatia e as emoções funcionam. Mas antes de chegar na biologia, a gente precisa olhar para o ambiente, né? Se a gente aceita que o ambiente escolar favorece certos grupos desde a sua fundação, o que acontece quando a gente tenta aplicar uma ferramenta que dizem servir para todo mundo? É a pergunta de $1 milhão. Para responder isso, o artigo primeiro nos convida a colocar uma lente sociológica sobre o próprio palco onde a maioria desses conflitos acontece, que é a escola. E aí a análise traz a perspectiva do sociólogo Pierre Bourdieu. E, segundo o autor do texto, baseando-se no Bourdieu, a escola não opera como um terreno neutro, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Segundo essa visão analítica, a escola atua como um dispositivo que, na verdade, reproduz as desigualdades que já existem na sociedade lá fora. Não é um lugar isolado do mundo. Exato. E o mecanismo central para isso é o que o Bourdieu chamou de violência simbólica. Que é um conceito super forte, mas que faz todo sentido quando o artigo destrincha. Faz sim. Na prática, o autor explica que isso ocorre quando a instituição pega privilégios prévios, tipo o acesso a determinados bens culturais ou vocabulários específicos daquela classe. Ou até dinâmicas familiares que são bem próprias de uma classe social mais alta, né? Isso. E transforma tudo isso magicamente em mérito acadêmico. Ou seja, as diferenças que foram produzidas por fatores sociais, fatores históricos, passam a ser tratadas como se fossem talentos inatos. Ou falhas naturais de cada indivíduo, sabe? O famoso fulano é inteligente e o ciclano é indisciplinado. Para quem está tentando visualizar isso melhor, eu adoro pensar numa analogia que a gente pode estender aqui. Vamos pensar na escola como um imenso aeroporto internacional. Olha, boa, um aeroporto. Pensa que espera-se que absolutamente todas as pessoas que circulam por lá consigam ler as mesmas placas de sinalização,
Placas padronizadas para encontrar o portão de embarque correto. A expectativa é que todo mundo saiba navegar igual. Exatamente. Só que o grande problema é que esse sistema ignora completamente que alguns grupos receberam mapas de navegação totalmente diferentes antes de chegar lá, baseados em marcadores de classe, de raça. Nossa, perfeito. E não só isso, né? O aeroporto só imprime as placas num dialeto muito, muito específico. Um dialeto testado só com aqueles passageiros frequentes que moram nos bairros mais ricos. E quando alguém de fora desse grupo se perde nos corredores ou se ela entra em pânico com o barulho, o que o sistema diz? O sistema diz que a pessoa é ruim em navegação ou que ela é super indisciplinada. E nunca questiona a rigidez das próprias placas, né? Nunca. E essa imagem do aeroporto se conecta diretamente com outro ponto crucial que a fonte levanta. O autor cruza essa visão do Bourdieu com teorias da colonialidade, citando Quijano, Mengele, para explicar como esse dialeto das placas foi criado. Ah, sim. O artigo mostra que, historicamente, a ciência produziu o que a gente chama de comportamento humano padrão a partir de uma base extremamente distorcida. Muito distorcida. A psicologia tradicional construiu a esmagadora maioria das suas descobertas num grupo populacional muito, muito restrito. Que é aquele grupo conhecido pelo acrônimo inglês WEIRD, né? W-E-I-R-D. Isso mesmo. Que significa populações ocidentais, escolarizadas, industrializadas, ricas e democráticas. Ou seja, vamos combinar, pegaram um recorte minúsculo e mega privilegiado da humanidade. Basicamente, estudantes universitários brancos de países do norte global. Exato. E aí disseram, olha, pronto, é assim que a mente humana universal funciona. E a partir daí, construíram todas as réguas. As réguas que medem o que é uma resposta emocional válida e o que é um comportamento inadequado para o resto do planeta inteiro. É bizarro quando a gente pensa assim. E o artigo ainda traz o conceito da interseccionalidade, lá da Kimberly Crenshaw, para deixar isso mais palpável. Porque não se trata de olhar só para a classe ou só para a raça isoladamente. Não mesmo. As opressões, elas se sobrepõem. E na prática escolar, o texto argumenta que isso significa que quem medeia um conflito pode interpretar o silêncio de uma pessoa estudante negra e de periferia como timidez. Ou como resistência em colaborar, né? Uma afronta? Isso. Quando, na verdade, dentro da vivência histórica e social daquela pessoa, o silêncio sempre foi uma estratégia fundamental de sobrevivência diante de figuras de autoridade. Perfeito. E é nesse momento que a fonte lança uma reflexão muito desafiadora. Se esse tal humano universal é, em grande parte, um mito construído sobre dados dessas populações específicas, o que acontece quando a gente usa ferramentas de mediação que dependem totalmente dessa crença de universalidade? Beleza, vamos desconstruir isso, porque é aí que o autor começa a analisar criticamente a famosa comunicação não violenta, a CNV. A CNV estruturada pelo Marshall Rosenberg, sim. Que é uma metodologia, olha, imensamente popular e super bem intencionada. Sim, a premissa dela é muito bonita, de que toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. E o método propõe organizar qualquer diálogo difícil em 4 passos sequenciais, né? Observação dos fatos, identificação do sentimento, reconhecimento da necessidade e a formulação de um pedido. Exatamente, 4 caixinhas. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, só pra gente aprofundar. Manda. Pensando de forma bem prática, tentar encontrar um sofrimento escondido ou uma tal necessidade humana não atendida por trás de um ato de indisciplina não é infinitamente melhor, mais empático, do que simplesmente dar uma suspensão no aluno? Com certeza. Então, onde a fonte enxerga um perigo real nessa tentativa de aplicar a CNV na sala de aula? Onde está a armadilha? A resposta que o texto oferece para isso é muito sutil, mas é crucial. O que é fascinante aqui é que o argumento do autor não é que a CNV seja inútil ou que seja mal intencionada de forma alguma. Tá, e qual é o risco, então? O risco que ele aponta mora no momento em que a universalidade da CNV passa a atuar como uma gramática moral. Gramática moral, como assim? Como um filtro de legitimidade.
ao exigir que a tensão e o conflito só sejam ouvidos e validados pela escola se eles forem traduzidos obrigatoriamente para esses 4 passos limpos. Ah, entendi. A ferramenta acaba invalidando as formas de expressão que não cabem nessa formatação exata. Exato. O artigo argumenta que grupos marginalizados muitas vezes não organizam a experiência de dor ou a experiência de injustiça em categorias perfeitamente embaladas como a necessidade de reconhecimento ou sentimento de frustração. Nossa, faz todo sentido. Então a tensão pode se manifestar através de uma contração no corpo, de uma recusa agressiva em falar. Ou um uso de linguagem que quebra os protocolos que a escola espera. E aí, se a instituição vira e diz, tipo, nós só vamos te escutar e te dar razão se a sua fala seguir os 4 passos da CNV. O que ela está fazendo, no fundo, é restringindo quem tem o direito de ter o seu conflito levado a sério. Caramba, é literalmente uma forma de dizer que a sua dor só é legítima se ela falar o tal dialeto do aeroporto que a gente mencionou antes. Isso mesmo. A lente sociológica do artigo alerta que pressupor essas necessidades naturais idênticas para todo mundo ignora como a história, a raça e a classe moldam até a forma como o nosso corpo se comporta no espaço. Então, o que a metodologia chama de necessidade universal pode ser só uma maneira bem ocidentalizada e, digamos, higienizada de processar o mundo. É o que o autor propõe. E é muito alinhado com o Hábitos do Bourdieu, contrapondo aquele ideal romântico do Rousseau de que o homem é naturalmente bom e universal. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque quem está acompanhando essa nossa imersão pode estar se perguntando, tá, mas e a biologia nisso tudo? Pois é, instintivamente parece que emoções como a raiva e o medo já vêm instaladas de fábrica no nosso hardware, né? Sim. E é justamente nesse ponto que o artigo mergulha de cabeça na neurobiologia contemporânea. A fonte traz 2 teorias científicas que simplesmente mudam o jogo todo. A primeira é a do cérebro preditivo. O conceito do filósofo e cientista cognitivo Andy Clark. Isso. E para entender esse tal cérebro preditivo, a gente tem que abandonar a ideia de que o cérebro é um órgão reativo. O que é super contraintuitivo, né? Porque durante muito tempo a gente aprendeu que os sentidos captavam as informações do mundo, mandavam para o cérebro, e aí sim o cérebro reagia. Mas a teoria da inferência ativa diz o oposto. O cérebro, na real, é uma máquina de adivinhação. Ele não espera o mundo acontecer. Exato. Ele passa o tempo todo gerando previsões sobre o que vai acontecer no próximo milissegundo. E ele faz isso se baseando nas memórias e nas experiências passadas. E o único objetivo dele é minimizar surpresas, minimizar incertezas, né? Isso. Então pensa comigo. Se o cérebro de uma pessoa aprendeu através de vivências sociais muito difíceis, que figuras de autoridade representam um perigo constante... Nossa, ele já vai projetar uma previsão de ameaça antes mesmo que um professor termine de formular uma frase neutra. Perfeitamente. E isso nos leva direto para a segunda teoria biológica que a fonte aborda, que é a teoria das emoções construídas, da Lisa Feldman Barrett. E essa parte, sério, quebra muitos paradigmas, porque a gente foi condicionado a pensar na mente humana através de uma metáfora que a gente pode chamar de, sei lá, gavetas internas. Gavetas internas, sim, é bem isso. A gente acredita que tem gavetas pré-instaladas dentro da gente, né? Cada uma com uma etiqueta universal. A gaveta da raiva, a gaveta do medo, a gaveta da necessidade de respeito. E aí, quando algo acontece, a gente acha que uma dessas gavetas simplesmente se abre e a emoção pula para fora. Só que o que a Lisa Feldman Barrett argumenta, e o texto traz isso, é que essas gavetas essenciais simplesmente não existem na nossa arquitetura biológica. Não tem um botão da raiva inato no cérebro. Não tem. O que existe, e eu fiquei chocada lendo isso, é um fluxo constante de dados sensoriais brutos. É o coração acelerando, a respiração ficando curta. A musculatura retesando toda. Isso. O cérebro recebe esses dados físicos soltos e, em frações de segundo, ele precisa criar um significado para eles. E como ele faz isso? Ele cruza essas sensações físicas com o contexto do ambiente em volta e com os conceitos culturais que a pessoa aprendeu ao longo da vida. Ou seja, a emoção é construída, literalmente fabricada, no exato momento em que ela é vivida. E o artigo dá aquele exemplo clássico, né? Um coração muito acelerado e um aperto no peito podem ser construídos pelo cérebro como uma ansiedade super debilitante no meio de uma prova escolar. Mas as mesmas sensações físicas podem ser lidas como uma excitação extrema no meio da pista de um show de música. Exato. O corpo é o mesmo.
O que muda é a construção do contexto. E a implicação disso para a resolução de conflitos, que é o nosso tema, é gigantesca. Gigantesca. Porque a falha biológica de você tentar aplicar um roteiro rígido de comunicação não violenta é assumir que o papel do mediador é só ajudar o aluno a abrir a gaveta certa. Como se a emoção já estivesse lá, e escondidinha. Pois é. Mas se as emoções são fabricadas em tempo real, pensa na cena. Sentar de frente para uma pessoa que está sob forte estresse e perguntar: você está sentindo raiva porque precisa de compreensão? Nossa, fazer isso não está revelando uma emoção oculta. Está ajudando a construir artificialmente aquela emoção naquele instante. Exatamente. O texto argumenta que buscar incessantemente essa tal necessidade verdadeira acaba forçando a pessoa, o organismo dela, a estabilizar de forma artificial um fluxo que era totalmente fluido. Por meio de um rótulo linguístico que é imposto de fora para dentro. É como forçar alguém a vestir um casaco de neve num ambiente onde a temperatura está mudando a cada segundo, só porque o seu manual diz que lá fora é inverno. Nossa, excelente metáfora. E essa constatação muda totalmente a forma como a escola ou qualquer instituição deve agir. Sim, porque se nomear uma emoção participa da construção dela, então você exigir que um organismo altamente estressado vasculhe a própria cabeça atrás do sentimento correto, isso pode causar ainda mais desregulação. E aí chegamos na pergunta central. Se a gente joga fora essa metáfora das gavetas emocionais, como é que a gente deve interpretar, então, aquele comportamento agressivo, de quebra de regras, dentro de uma sala de aula? Então, o que tudo isso significa na prática, né? A resposta que a fonte traz pra gente está num mecanismo biológico chamado alostase. Isso, um conceito do pesquisador Peter Sterling. E é legal contrastar isso com a homeostase, que é um termo que a gente ouve mais. Sim, a homeostase é aquela ideia de um organismo tentando manter um equilíbrio estático. Tipo um termostato antigo, que só liga o ar-condicionado depois que o quarto já esquentou demais. Mas a alostase, segundo o autor explica, opera de um jeito bem mais sofisticado. Ela funciona sobre o princípio de que a estabilidade do corpo só é alcançada por meio da mudança constante da antecipação. Em vez de esperar o quarto esquentar, o sistema alostático seria tipo uma daquelas casas inteligentes, sabe? Que liga o aquecedor horas antes da nevasca chegar, porque ela já previu a necessidade. Exato. E trazendo isso de volta para o comportamento humano na escola, o que a gente costuma categorizar como necessidades universais não atendidas, passa a ser entendido, através da lente da alostase, simplesmente como o estado de um organismo demandando regulação urgente. Ele está tentando lidar com incertezas e variações no ambiente ao redor dele. Nessa visão, um comportamento de fuga ou agressão não é visto como falha de caráter de jeito nenhum. É interpretado puramente como uma estratégia biológica. E essas estratégias são as hipóteses que o sistema nervoso central lança a mão para tentar reduzir o nível de incerteza e garantir a sobrevivência num lugar que ele lê como ameaçador. Para deixar isso bem claro, vamos voltar para aquele exemplo prático que a fonte debate. O estudante que grita no meio da sala, empurra a mesa. O mediador clássico, focado na fala, tentaria enquadrar essa situação naquela gramática moral. Tentaria gerar uma empatia lógica perguntando sobre sentimentos. Focando tudo na palavra, né? Isso. Já a mediação com foco regulatório, que é a proposta do texto, entende esse grito como sintoma bem claro de um organismo que está com uma alta carga alostática. É um corpo completamente sobrecarregado por estressores. E a gente tem que lembrar que esses estressores incluem coisas como tensões estruturais de raça e classe que mantêm aquele sistema nervoso em alerta máximo o tempo inteiro. Sem dúvida. O texto até cita os estudos do Stephen Porges para reforçar como o nosso sistema nervoso fica escaneando o ambiente sem parar, buscando sinais físicos de risco ou de segurança. A mudança de postura que a gente tira disso é drástica. Quem for atuar na mediação regulatória não vai exigir que o estudante acesse aquelas áreas super complexas do cérebro ligadas à linguagem racional no meio do pico do estresse. Não faz sentido biológico. A prioridade absoluta se torna restaurar a corregulação. E isso significa modular o ambiente relacional em volta da pessoa. Modular através de um tom de voz adequado, de uma postura corporal que não seja ameaçadora. Até respeitando o tempo de silêncio para poder emitir sinais fisiológicos de segurança. A premissa é, primeiro, regula-se o organismo. Exato.
Só quando tem estabilidade fisiológica é que a linguagem pode entrar em cena sem causar mais dano. O foco sai totalmente de tentar corrigir o vocabulário e passa para acalmar o corpo através do ambiente. E se a gente pensar um pouco, é fascinante como isso extrapola os muros da escola. Pensa bem em quantas vezes em qualquer ambiente a gente vê a mesma dinâmica. No ambiente de trabalho corporativo, por exemplo, direto, tem um conflito numa reunião tensa e muitas empresas forçam a galera a adotar aquelas linguagens super pacíficas de manual de RH. Sim, roteiros de feedback e, frequentemente, o que um colega que está completamente desregulado pelas pressões daquele ambiente menos precisa é um roteiro engessado. O que ele precisa, muitas vezes, é que o ambiente ofereça sinais de menor ameaça para que o corpo dele, o sistema nervoso, consiga baixar a guarda. Exigir racionalidade quando o alarme do corpo está tocando é ignorar o básico da biologia humana. Mas aí, e esse ponto é fundamental, o artigo faz um alerta ético e sociológico muito forte para a gente não cair numa nova armadilha com essa história de biologia. Ah, sim. O risco da neutralidade biológica. Isso. A neurobiologia traz respostas muito, muito potentes. Mas existe um perigo imenso de a gente transformar a biologia na nova regra absoluta e acabar apagando de novo a política e as desigualdades do mapa. E isso dialoga, como o texto mostra, com o próprio mito da neutralidade institucional. A fonte traz referências de forma bem clara, como Paulo Freire e Judith Butler, para problematizar essa ideia do mediador perfeitamente neutro e imparcial. Porque, para corpos que foram historicamente silenciados, a neutralidade de uma instituição quase nunca é sentida como uma postura equilibrada ou isenta. Não, na maior parte do tempo, essa neutralidade soa como distanciamento afetivo. Soa como pura indiferença, sabe? Negligência mesmo. É o famoso lavar as mãos. Se o ambiente escolar foca só em acalmar os ânimos, mantendo uma regulação biológica super asséptica, mas nunca se posiciona de verdade diante das assimetrias cruéis que geram esse estresse crônico, Então essa mediação acaba servindo só para manter a estrutura desigual de poder exatamente do jeito que está. A biologia não pode, de forma alguma, virar uma ferramenta para silenciar as questões políticas. E como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Como encontrar o equilíbrio entre não usar os manuais de forma arbitrária e, ao mesmo tempo, não usar a biologia como desculpa para a inércia? O autor recorre a uma dinâmica muito legal para explicar isso. A dinâmica da incerteza, que é estudada pelo neurocientista Carl Friston. O Friston descreve a sobrevivência de qualquer organismo como um movimento pendular, um balanço contínuo entre duas forças, a contração e a expansão. A contração, se eu entendi bem do texto, é aquele momento em que a gente precisa de fato estabilizar os modelos mentais, simplificar o mundo, colocar umas regras generalistas para conseguir agir. Isso, senão a gente entra em colapso com excesso de estímulo. A gente precisa de um chão comum. E é aí que métodos como a comunicação não violenta são mega úteis. Eles oferecem essa estrutura na fase de contração para que o diálogo pelo menos consiga começar sem dar curto-circuito na hora. Exatamente. O problema real é tentar morar para sempre na contração, porque a outra força do pêndulo é a expansão. E ela acontece justamente quando aquelas previsões certinhas do nosso cérebro falham. Quando o manual não dá conta e o inesperado aparece na nossa frente. A expansão exige que o sistema abra mão das certezas dele e olhe de verdade para o contexto imediato, acolhendo a diferença do outro sem tentar enquadrar. Então, segundo a fonte, a mediação eficiente é aquela que consegue habitar essa incerteza. Perfeito. Ela usa as ferramentas estruturadas quando precisa, mas está sempre pronta, assim, a qualquer momento, para abandonar tudo isso e expandir a escuta. Expandir para acomodar toda a bagagem cultural, material e corporal daquela pessoa específica que está ali. Nenhuma força pode anular a outra. Se conectarmos isso ao quadro maior, essa análise nos guia direto para a conclusão do artigo, que propõe uma ética da presença. A imersão nesses conceitos todos revela que resolver conflitos não tem nada a ver com achar a palavra perfeita num dicionário emocional do Ocidente. E nem com aplicar um protocolo universal de forma robótica. Trata-se, no fundo, de reconhecer organismos supercomplexos que estão o tempo todo e a todo custo tentando sobreviver e se regular
num tecido social que a gente sabe que é extremamente desigual. O que fica de lição é que estar em relação com o outro não te dá garantias. Nenhuma. Nenhuma garantia. A mediação acontece de verdade quando a gente sustenta essa presença, sabe? Acompanhando o esforço gigantesco, fisiológico e social que o outro está fazendo sem aquela urgência louca de fechar logo um diagnóstico limpinho. Porque a comunicação interpessoal não é uma troca de informações de um pendrive para o outro. Ela é uma verdadeira ecologia de sistemas nervosos tentando sinalizar segurança para se acalmar mutuamente. É lindo isso, é uma mudança de lente que transforma o jeito que a gente vê qualquer espaço coletivo. Deixa de ser um tribunal de moralidade e passa a ser um ecossistema biológico e político vivo. Vivo e pulsante, né? Com certeza. E, olha, para amarrar tudo que a gente destrinchou e mergulhou hoje, fica aqui uma pulga atrás da orelha. Um pensamento que essas fontes provocaram e que eu queria muito deixar para quem está com a gente. Manda. Fiquei curioso agora. Vamos imaginar um cenário que, sinceramente, está cada vez mais próximo da nossa realidade. Se a gente entende agora que o núcleo da resolução de conflitos é, de fato, um processo fisiológico, invisível, de sistemas nervosos se corregulando através da presença física, do tom de voz, dessa leitura mútua de segurança, O corpo a corpo, né? Isso. O que acontece com a nossa biologia e com a nossa capacidade inata de exercer a empatia num mundo onde o trabalho, a educação e até a resolução de problemas estão sendo empurrados cada vez mais rápido para as telas digitais frias e para interações com inteligência artificial. Nossa. Um cenário onde a presença física regulatória simplesmente não existe. Pois é. Se essa presença que a gente viu que é tão vital para a alostase for subtraída da equação, será que a gente está caminhando para desaprender a habilidade mais fundamental da nossa espécie? A habilidade de apaziguar os nossos próprios corpos através do encontro real com o outro. É uma reflexão pesada e muito vital. Muito vital para se levar adiante depois de toda essa nossa imersão de hoje. Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve conosco nessa exploração profunda das fontes. Até a próxima análise. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai explorar uma verdadeira mudança de paradigma, sabe? Sabe aquelas formas tradicionais de entender o comportamento humano e resolver conflitos? Pois é, a gente costuma pensar em modelos de mediação, tipo a famosa comunicação não violenta, a CNV, como chaves para acessar uma moralidade universal, algo que, teoricamente, todo ser humano já tem dentro de si. Mas e se a ciência e a sociologia vierem nos dizer que o buraco é bem mais embaixo? Ao longo dessa nossa exploração, vamos dar um salto fascinante, saindo dessa visão baseada em morais universais para entrar numa compreensão que é ancorada na nossa própria biologia, do contexto em que a gente vive e na regulação do nosso sistema nervoso. Vamos lá? O nosso roteiro hoje está bem direto. A gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, o problema do universalismo. Depois, a armadilha da CNV. Em seguida, neurobiologia e emoções construídas. Quarto, as necessidades como regulação. E, por fim, as práticas situadas. Para começar de verdade, eu quero deixar uma pergunta no ar para a gente ir refletindo. A natureza humana é mesmo universal? Ou será que aquilo que a gente considera universal é, na verdade, só uma experiência bem local, super específica, mas que de alguma forma foi disfarçada de norma global? Só de fazer essa pergunta, a gente já balança as estruturas dos modelos clássicos de resolução de conflitos, tipo aquele modelo original do Marshall Rosenberg. Porque, pensa bem, aceitar que o universal pode ser só um ponto de vista muda absolutamente tudo na hora de ouvir o outro e mediar qualquer desentendimento. Então vamos ao nosso primeiro ponto, o problema do universalismo, sociologia e colonialidade. Para entender isso direito, vamos olhar para um ambiente onde os conflitos fervem na prática, a escola. De onde vêm as teorias que a gente usa, afinal? É muito curioso, para não dizer alarmante, que a imensa maioria dos modelos psicológicos modernos se baseia em um grupo super restrito. É o que os pesquisadores chamam de populações weird. Essa sigla em inglês significa pessoas de contextos ocidentais, escolarizadas, industrializadas, ricas e de países democráticos. Ou seja, quando a literatura clássica enche a boca para falar do humano universal, ela está, na real, generalizando uma experiência muito, mas muito particular e cheia de privilégios. É basicamente pegar uma fatia minúscula da realidade e fingir que ela serve para o mundo inteiro.
E a gente sabe que nas escolas, especialmente a partir dos estudos de sociólogos como Pierre Bourdieu, as coisas não são nada neutras. Elas acabam virando espaços que reproduzem desigualdades e classificam os sujeitos de acordo com essas normas bem específicas. E isso nos leva à reflexão do Aníbal Quijano. Ele deixa claro que esse tal universalismo não tem nada de inocente. Pelo contrário, ele atua como verdadeiro regime político. É ele que dita as regras do jogo, estabelecendo o que é legítimo e o que não é. É ele que define quais comportamentos, quais corpos e até quais formas de linguagem são vistos como adequados ou civilizados e quais são punidos e tratados como meros desvios. O que nos leva à nossa seção 2, a armadilha da CNV, uma gramática moral. Vamos pegar toda essa lente sociológica crítica que a gente acabou de ver e aplicar numa das ferramentas mais queridinhas da atualidade, a comunicação não violenta clássica. Olha só, ninguém está dizendo que a CNV não é importante. Ela tem sim uma potência ética absurda quando busca empatia. Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: quando a gente exige que todas as dores e todos os conflitos se encaixem perfeitamente numa tabelinha fechada de necessidades universais, a CNV pode acabar virando uma espécie de gramática moral bem rígida. É tipo um funil. E a grande ironia é que, ao tentar conectar as pessoas, esse funil pode acabar silenciando e invalidando formas de existir e de expressar os conflitos que simplesmente não são as formas dominantes ou ocidentais. É só a gente comparar as metáforas para entender. Na visão clássica da CNV, a sensação que dá é que a gente tem várias gavetinhas internas, sabe? Você abre uma gaveta e tira a raiva. Abre outra e lá tá a tristeza. Prontinhas. Mas a abordagem situada, que é a que a gente está explorando hoje, vê o cérebro de um jeito completamente diferente. Imagina um baita canteiro de obras. A experiência não está lá, embaladinha, esperando você colocar um rótulo nela. Ela está sendo construída e negociada o tempo todo, em tempo real. E é por isso que a gente entra agora na seção 3, Neurobiologia e Emoções Construídas, a mudança de paradigma. Porque a própria ciência entrou no jogo para ajudar a desmontar tijolo por tijolo essa história de gavetinhas universais de emoções. A gente tem 2 avanços científicos sensacionais que embasam essa guinada. Primeiro, o Andy Clark. Ele traz a ideia de que o nosso cérebro é, na essência, uma máquina de previsão. Ele não fica lá sentadão só reagindo passivamente ao que acontece no mundo. Ele está o tempo inteiro tentando antecipar. O segundo avanço vem da Lisa Feldman Barrett, com a teoria construtivista. Ela basicamente provou que nós não nascemos com um kit de emoções básicas pré-instalado de fábrica. Nada disso. A experiência humana é uma inferência ativa, é construída com base em todo o nosso histórico e no contexto do momento. A consequência teórica disso é incontornável. Se as emoções são construídas pelo cérebro na hora, não tem nenhuma entidade pré-formada lá dentro, só esperando o rótulo certo que um mediador vai tentar oferecer. A linguagem que a gente usa não serve apenas para relatar a experiência. Ela, na verdade, ajuda a criar a experiência na mesma hora. Bizarro, né? Mas faz todo sentido. Bom, e aí entramos na seção 4. Necessidades como regulação, um novo estruturamento. Porque, cá entre nós, se as tais necessidades universais abstratas não dão conta dessa loucura biológica e social, como é que a gente reconstrói nosso entendimento sobre o comportamento humano usando a neurobiologia? A resposta está numa palavrinha-chave maravilhosa, alostase. Pode parecer complicado, mas é fascinante. O nosso objetivo como organismo não é ficar parado num equilíbrio estático. A alostase é esse processo em que a gente alcança a estabilidade mudando continuamente, ajustando o nosso meio interno para dar conta do que está acontecendo lá fora. Então, quando os modelos clássicos chamam filosoficamente algo de necessidade, neurobiologicamente falando, isso é só um marcador linguístico. É um sinal do seu organismo dizendo que está tentando ativamente regular um desequilíbrio que está rolando naquele momento. Tendo isso em mente, a gente pode atualizar o nosso vocabulário. A gente sai daquelas essências fixas e entra no mundo dos processos dinâmicos. Necessidades agora são estados de regulação. Os sentimentos passam a ser só categorias moldadas pela nossa cultura para dar sentido para o que acontece no corpo em tempo real. E as estratégias? Bem, essas são simples hipóteses de ação do sistema nervoso, tentando sobreviver e voltar a um estado viável. Dá para ver direitinho como essa transição acontece. A gente abandona aquela busca angustiante para achar o rótulo perfeito do sentimento e entra num espaço muito mais empático, onde o foco é corregular o sistema nervoso. O conflito não é mais visto como uma falha moral ou uma simples falta de empatia.
Ele passa a ser compreendido de fato como uma resposta adaptativa à percepção de ameaça. O que nos traz a nossa última sessão. Sessão 5. Práticas situadas. Mediação em contexto. Porque é fundamental observar como misturar essa neurobiologia com a sociologia altera profundamente a prática da mediação de conflitos, especialmente no chão da escola. Com esse novo modelo, o jeito que a gente olha para o comportamento muda d'água para o vinho. Sabe aquele comportamento que a escola logo carimba como violência ou indisciplina? Ele perde aquele peso de falha moral individual. A gente passa a enxergar essas atitudes como respostas desesperadas e adaptativas de um corpo sobrecarregado. É um organismo lidando com uma altíssima carga alostática, geralmente impulsionada por estressores sistêmicos pesadíssimos, como as desigualdades de raça e de classe. Sendo assim, o papel de quem medeia um conflito dá um giro de 180 graus. O seu trabalho principal não é mais atuar como polícia da gramática para corrigir o jeito que a pessoa estressada está falando, forçando ela a estruturar a fala bonitinho em necessidade e pedido. A intervenção passa a ser ecológica. Trata-se de modular o ambiente relacional. Você vai tentar reduzir a sensação de ameaça, aumentar a previsibilidade e a segurança e, essencialmente, emprestar o seu próprio sistema nervoso para ajudar na corregulação do outro. No fim das contas, o nosso maior desafio não é tentar eliminar o conflito encaixando a vida das pessoas em caixinhas universais imaginárias. O verdadeiro desafio é conseguir sustentar o laço humano diante da imprevisibilidade. É trocar o velho moralismo por uma presença genuína. Fica a pergunta para a gente refletir. De que maneira nós podemos transformar o jeito de acolher o desequilíbrio, não apenas dentro das escolas, mas em toda e qualquer relação em nossas vidas? Muito assunto para pensar, né? Até a próxima análise.